Shabbat Shalom. Glória a Deus. Queremos ser achados nele, conhecê-lo e ser achado nele. E isso é um pouco do que nós iremos ver nessa noite, nessa porção, nessa paraxá. Abra sua Bíblia então, em Deuteronômio. Deuteronômio capítulo 21, versículo 10. Aleluia! A porção que nós estudamos essa semana foi essa porção, a paraxá Ki-Tetzé. E ela vai de Deuteronômio capítulo 21, versículo 10, até Deuteronômio 25, 19. E o nome que ela recebe, Ki-Tetzé, porque ela se inicia dizendo: quando saírem. Ki-Tetzé, quando saírem. E essa porção ela está falando de quando sair para onde? E diz: quando saírem a guerra. Quando saírem a guerra. É assim que começa esse texto dessa porção que nós temos hoje. De que guerra nós iremos tratar hoje aqui? Que tipo de guerra é essa que nós vamos analisar hoje aqui nesse lugar? Interessante que na língua original, em hebraico, nós temos 3 tipos de guerra. Nós temos uma guerra de conquista, uma guerra de defesa e uma guerra de expansão. São 3 espécies de guerra que nós temos dentro do contexto original. Mas a guerra que eu quero mostrar para vocês aqui, inserido nessa porção de hoje, é uma guerra que vai revelar a você quem ele é, quem é Yeshua, quem é o Mashiach, e ela vai revelar o quanto necessário é que você seja achado nele. Não só a importância de você o conhecê-lo na sua profundidade, na sua intimidade, mas da importância e a necessidade de nós sermos achados nele. A palavra guerra, passa para mim, filho. Essa palavra que está aqui, guerra, quando diz quando saíres a guerra, no original é milhamá. É a palavra que está aqui para guerra. E essa palavra ela quer dizer guerra, batalha, luta. Mas existe algo aqui nessa palavra que nos chama a atenção, no original dessa palavra. E aí nós vemos a importância de nós conhecermos a forma original que é escrito o texto. Porque quando nós olhamos para essa palavra batalha, guerra, você vai ver que a raiz dessa palavra é lahem. É a raiz, você vê as 3 letras do centro ali, de milhamá, você vê o lamed, o re e o men. E é a mesma palavra que é a raiz da palavra lehem, pão. A origem, a raiz da palavra pão é a mesma raiz da palavra batalha, guerra. Mas por que isso? Porque essas duas palavras provêm de uma mesma raiz.
Não há nada nas Escrituras que sejam por acaso, gente. Nós já temos visto isso aqui. Quando nós olhamos e nos voltamos para a palavra, nada está aqui por acaso. Em cada palavra, em cada letra há uma revelação. O Senhor quer mostrar algo e quer revelar algo para nós. E o que eu vou falar para vocês hoje, que essa guerra que está revelada nessa porção e nessa paraxá, não é uma guerra física. A guerra que está estabelecida aqui, que eu quero falar com vocês hoje, é uma guerra a nível espiritual. E é uma guerra que nós precisamos compreender, porque essa guerra vai falar de mim, vai falar de você. Essa guerra vai mostrar que nós precisamos conhecê-lo e que nós precisamos ser achados nele. O conhecer ele, o conhecer o Eterno e o conhecer o seu enviado, o seu ungido, o seu Mashiach. E ser achado nele faz parte de uma restauração que o Senhor estabeleceu para a minha vida e para a sua vida. Ele deseja restaurar a nossa vida. Ele deseja nos levar ao ponto inicial estabelecido por Ele. E aqui nós veremos uma batalha, uma guerra que revela isso. Façam isso. E essa guerra foi estabelecida onde, gente? Lá no início. Lá em Gênesis. E eu queria que você estivesse acompanhando na sua Bíblia. Nós temos aqui na tela o texto, mas eu queria que você manuseasse a sua Bíblia. E que você estivesse marcando aquilo que é necessário, aquilo que chama a atenção. Porque lá em Gênesis, capítulo 3, no versículo 17, existem coisas preciosas aqui que vão revelar, que vão falar dessa guerra. Porque diz assim: e a Adão, ele diz, por ouvir o que sua mulher disse, e comer da árvore, grava aí, árvore, e comer da árvore, acerca da qual ordenei, você não deve comer dela. Marcou a árvore? Acerca da qual ordenei, você não deve comer dela. O solo é amaldiçoado. Marca solo, amaldiçoado. Por sua conta, você trabalhará duro para comer dele enquanto viver. Ele produzirá para você espinhos e cardos. E você comerá as plantas do campo. Comerá pão. Marca pão, gente. Olha e começa a ver a relação do que eu estou falando dessa guerra. A mesma raiz para pão, para lehem. E aqui nós vemos pão. Comerá pão com o suor de sua testa até voltar ao solo. Porque foi tirado dele. Você é pó, e ao pó voltará. Esse texto vai tratar exatamente sobre assuntos que nós falaremos acerca de uma guerra. Uma guerra que se iniciou na queda, que se iniciou com a queda do homem. Quando o homem, a ele foi dito, não coma da árvore, do fruto dessa árvore. E diz que o homem então desobedeceu a instrução do Eterno e comeu da árvore. E por causa desse ato, dessa atitude do homem, diz que o solo foi amaldiçoado. Maldição veio sobre o solo. Maldição veio sobre a terra.
E diz o texto: você vem da terra. Logo está falando de uma maldição que recaiu sobre o homem. E por causa dessa atitude dele comer dessa árvore, a maldição estava representada nesse ato de comer do fruto da árvore. Diz: você será amaldiçoado, a maldição virá sobre você, e ela produzirá espinhos e cardos. Você terá luta, você terá aflição. Por causa dessa atitude, uma guerra se iniciou. O homem vive uma guerra por causa da sua desobediência lá no princípio. Aquilo que foi estabelecido para ser uma vida de paz, uma vida de descanso, agora fala que uma guerra o homem começa a viver, a guerra da inclinação do homem para o mal, produzindo guerra, espinhos, cardos. E diz: comerá pão com o suor da sua testa, do seu rosto, até voltar ao pó, até voltar ao solo, porque foi tirado dele, você é pó e ao pó voltará. A sentença de morte, porque o Eterno havia dito: se você comer, certamente morrerá. Então, eu quero que você entenda agora, é que por causa dessa queda, dessa atitude do homem, e nós temos todos esses elementos que envolvem essa maldição: árvore, terra, Adamá. Adão foi tirado de Adamá, e a maldição vem sobre o homem. Então precisamos entender o que essa relação do homem com a árvore produziu. Daqui a pouco você vai entender o porquê que eu estou falando isso. O que a relação do homem com essa árvore, que ele não podia comer do fruto dela, o que esse relacionamento do homem com essa árvore produziu? Trouxe maldição ao solo, Adamá, ou melhor, ao próprio homem, porque do solo ele foi tirado, Adão. Gênesis 2:7 diz assim: então Adonai Deus formou uma pessoa, Adão, do pó do solo, Adamá. 3:19, até voltar ao solo, porque foi tirado dele, você é pó e ao pó voltará. Então a relação do homem com essa árvore trouxe sobre ele a maldição, a morte. Agora você vai voltar ao pó. Segundo, essa relação do homem com a árvore tirou dele o descanso e a paz, trazendo luta, guerra. Gênesis capítulo 2, no versículo 3, diz que Deus abençoou o sétimo dia e o separou como santo, porque nesse dia Deus descansou de toda a obra que criou, para que ela pudesse produzir por si mesma. Olha o que o Eterno fez. Ele estabeleceu para o homem um tempo de descanso eterno. O sétimo dia foi estabelecido como um descanso eterno, uma paz eterna, aonde a terra ia produzir por si mesma. Agora olha o que a relação do homem com a árvore fez. Ele agora tem que produzir com o suor do seu rosto. Você trabalhará duro para comer dele enquanto viver. Ele produzirá para você espinhos e cardos. E você comerá as plantas do campo, comerá pão com o suor de sua testa. E o que mais fez essa relação do homem com a árvore? O que produziu? Afastou o homem de Deus. Aqui foi estabelecida uma grande guerra, por causa da relação do homem com a árvore.
E por causa dessa relação, o homem é afastado de Deus. Gênesis 3, 8. Diz assim: eles ouviram a voz de Adonai, Deus, andando no jardim no momento da brisa da tarde. Marca, brisa da tarde. Sabe por que eu estou mandando você marcar, gente? Porque essas palavras são links. Ele veio passear, Adonai veio passear na brisa da tarde, andando no jardim. Por isso o homem e sua mulher se esconderam da presença de Adonai Deus. Aonde que ele se escondeu? Aonde eles se esconderam? Me responde você. Fala alto. Como é que está a sua versão? Entre as árvores. A maioria das versões está entre as árvores, não é isso? Está errado. Essa tradução está equivocada. A palavra original aí é Betor Etz Hagan, que quer dizer dentro da árvore, no singular. O homem e a mulher se esconderam dentro da árvore. Que árvore? Que árvore? Parece loucura se esconder dentro da árvore, né? A árvore do pecado. O que afastava o homem e a mulher da presença do Eterno era o pecado. Eles estavam envoltos pelo pecado, e o pecado afastou o homem e a mulher do Eterno. Dentro da árvore. Se você tem a Torá, você vai ver que a Torá está correta. Tem a Torá aí? Como é que diz na Torá? Dentro da árvore, no singular. Então não aceite esse árvores no plural, porque não é, é uma árvore específica. Eles estavam escondidos em uma árvore específica. Aquela árvore da desobediência deles, no seu pecado. E era o pecado, a atitude e a decisão em transgredir a instrução do Eterno que afastou eles da presença do Eterno. Agora olha a cena, gente. O Eterno, na brisa da tarde, antes da viração do dia, vem ao seu jardim e começa a chamar pelo homem. Onde vocês estão? Onde vocês estão? E eles afastados do Eterno por causa da árvore. Passa para mim. Você vai ver aonde você vai chegar com isso. Vamos unir as informações até aqui. Uma guerra foi estabelecida com a queda do homem, tirando dele o que é o descanso, a paz, o relacionamento com o Eterno. Essa guerra está presente na figura do homem com a árvore, de um solo com espinhos e cardos, e do pão que agora seria produzido com o suor do seu rosto. Isso precisa ser restaurado. Como restaurar tudo isso? Como restaurar agora esse relacionamento do homem com o Eterno? Como restaurar agora e remover essa maldição que veio sobre a minha vida, que veio sobre a sua vida, por causa daquilo que ocorreu no princípio? Agora você pode voltar para Paraxá. Agora você vai entender o porquê que eu falei tudo isso aqui. Agora você vai entender o porquê da árvore. A maldição produzida na figura do homem na árvore. O homem na árvore como representação do afastamento do Eterno, da maldição que veio sobre ele. E aí quando você pega Deuteronômio,
Na paraxá que estudamos nessa semana, no capítulo 21, versículo 22 ao 23 diz assim: se alguém tiver cometido um crime capital, merecedor de execução, merecedor de morte, se alguém cometeu alguma transgressão, merecedor de morte, pendurem em uma árvore. Mas seu corpo não deverá permanecer a noite toda na árvore. Sepultem-no no mesmo dia, pois a pessoa pendurada foi amaldiçoada por Deus, para que vocês não maculem a terra que Adonai, seu Deus, dá a vocês como herança. Se alguém tiver cometido um crime capital, um crime ao qual é merecedor de execução, de morte, o que o Eterno disse lá? Se comeres do fruto da árvore, certamente morrerás. Se quebrar essa instrução, a consequência será a morte. Execução aqui. Então diz: se alguém cometer algo assim, e o homem cometeu isso lá na criação, como ele deve ser? Ele será executado, ele será pendurado em uma árvore. Lá estava o homem na árvore, na criação. E ele não deve permanecer ali o tempo todo, ele deve ser removido no mesmo dia que ele é pendurado. Pois a pessoa pendurada, ela tem sobre si o quê? Maldição. Gálatas capítulo 3, versículo 13. Na verdade está citando esse texto, sabia? Sabe da onde que foi tirado esse texto de Gálatas 3,13? Da Torá. E Gálatas capítulo 3, versículo 13 diz assim: o Messias nos redimiu da maldição pronunciada na Torá, ao se tornar amaldiçoado em nosso lugar. Porque o Tanar diz: quem pender de uma estaca jaz sob maldição. Tem versão que está madeiro, tem alguma versão aí que está cruz. Quem pender. Você sabe qual é a palavra no original aqui também, gente? Para estaca ou madeiro? Árvore. A palavra no original aqui está etz. Al-Haetz é o que está no original. Vê a importância de ter uma tradução perfeita, gente. Está falando que aquele que for pendurado na árvore levará sobre si a maldição, e diz que o Mashiach nos redimiu da maldição pronunciada na Torá, ao se tornar amaldiçoado em nosso lugar, porque ele foi pendurado na árvore. Passa para mim. A literatura judaica, gente, quando ela menciona essa paraxá que tem de ser, de sair à guerra, e eu vou falar exatamente o que diz Rumash. Diz assim: alguém que sai de sua morada celestial para entrar em um corpo com o intuito de operar a guerra e santificar o mundo físico. Eles fazem uma relação, na verdade, com a vinda do homem, mas na verdade é a vinda do Mashiach. Ele sai do lugar celestial
e assume a forma de homem para guerrear essa guerra que tem de ser. Para quê? Para santificar o mundo. Estão acompanhando, gente? Se você não ficar atento, você vai perder. Para santificar o mundo. Assim Yeshua deixou a morada dele, se fez carne, habitando entre nós, foi pregado em uma árvore, tomando sobre si as nossas maldições. Por isso diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Lembra o que o ato do homem produziu lá no Gan Eden, no jardim? Removeu a paz, removeu o descanso. Sobre ele estavam os espinhos e os cardos. A palavra diz lá que aquela maldição fez com que o solo produzisse espinhos e cardos. O que Yeshua carregou? Espinhos. Toda aquela maldição ele veio quebrar, entenda isso. Yeshua, o Mashiach, veio quebrar e desfazer aquela maldição, remover aquela maldição produzida lá com a queda do homem. E ele se fez solo, carne, e levou sobre si o que é o espinho e os cardos. Os cardos impossibilitam o movimento. O que impossibilitava o movimento dele eram os pregos. Ele veio para restabelecer a ordem. Ele foi enviado para restaurar aquela queda do homem. Ele tomou sobre si todas as nossas maldições. O caminho que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Sabe quando foi que Yeshua viveu tudo isso? Na viração do dia. Ele cumpre todo aquele cenário que nós lemos lá de Gênesis capítulo 3. Tudo aquilo que separou o homem do eterno, ele vem cumprir no mesmo tempo. E eu trouxe algo como curiosidade para vocês. Toda vez que a sua Bíblia cita cruz, a palavra no original ali está etz, árvore. E agora apenas como curiosidade, não estou nem afirmando que foi isso, mas como curiosidade, de onde veio a árvore que Yeshua teve que carregar? Aquele madeiro. Se você pegar Esdras, você vê que havia um costume. A pessoa que seria condenada e ter que carregar o madeiro para essa execução, a madeira era tirada da casa dela. Você vê isso em Esdras, capítulo 6, versículo 11. É um dos textos que cita isso. Diz que a madeira deveria ser retirada. A pessoa que ia ser executada na madeira, na árvore, essa madeira seria tirada da casa dela e a casa dela seria destruída. É bem possível que a madeira que Yeshua carregou foi removida da casa dele, aonde ele morava com sua mãe. É bem possível. E é bem possível que a casa aonde Yeshua morava com Maria tenha sido destruída. E é bem possível que ela tenha ficado sem moradia. Mas Yeshua é tão tremendo, e a palavra do Senhor deixa as coisas tão claras para a gente, que lá em João, essa eu vou ler.
Lá em João, capítulo 19, versículo 25 a 27. Diz assim: perto da estaca. Olha como é que dá ênfase, hein? Perto da madeira, da árvore de execução de Yeshua, estava sua mãe, a irmã dela, Miriam, mulher de Quelofa, e Miriam de Magdala. Quando Yeshua viu sua mãe ali, e o seu discípulo, seu talmide, a quem ele amava, disse a ela: mãe, este é seu filho. E disse ao talmide: essa é sua mãe. Olha agora, daquela hora em diante, o talmide a recebeu em casa, levou ela para a sua casa, porque possivelmente a casa dela estava destruída. Passa para mim. Mateus 27, 45. Diz que desde o meio-dia até as 3 horas da tarde, toda a terra esteve envolta em escuridão. Por volta das 3 horas, faltava pouco para findar o dia, lá estava o homem pendurado na árvore, no madeiro. E o que diz a porção de hoje? A porção diz: pendurem-no em uma árvore, mas o seu corpo não deverá permanecer a noite toda na árvore. Sepultem-no no mesmo dia. O que aconteceu com Yeshua? Ele seria sepultado no mesmo dia, mas algo precisava ser restaurado ainda. Ele tomou sobre si as maldições, todo aquele mal que não era devido a ele, mas a mim e a você. E lá disse que em meio a toda aquela maldição que estava sobre o homem na árvore, ele veio tomar sobre si aquela mesma cena, para apagar aquela cena da história. E aí, quando o Eterno chegou lá na viração, à tarde, chegou lá e começou a chamar Adão, Eva, e a comunicação, a intimidade suspensa, ele agora vai restaurar isso. Ele vai trazer você de volta à intimidade com o Eterno. Sabe como? Quando ele lá naquela árvore, no mesmo tempo, antes da viração do dia, ele não se cala na árvore. Ele pega e diz: Eli, Eli. Enquanto lá na queda do homem, o Eterno chamava pelo homem, e o homem envolto do pecado se afastando do Eterno, agora Yeshua restaura. Ele passa por tudo aquilo para restaurar a minha vida, para restaurar a minha intimidade com o Pai. E ele toma sobre si todo aquele sofrimento, toda aquela maldição, e ele, em meio a tudo aquilo, suportando tudo aquilo, ele ergue a voz, porque ele precisa restaurar a minha intimidade com o Pai. E ele agora, ele chama pelo Pai: Eli, Eli, Eli. Ele está dizendo: eu paguei o preço, agora vem e fala com eles, volte à intimidade com eles. Eles estão restaurados. Eu tomei sobre mim mesmo toda a maldição. Eu me fiz terra para que a maldição da terra estivesse em mim.
Eu me fiz terra e levei sobre si esses espinhos, para que aqueles espinhos produzidos pela terra na maldição estivessem sobre mim. Eu recebi os cravos, para que aquela maldição viesse sobre mim. Toda maldição que veio sobre o homem, Ele tomou sobre si. E até quando diz, certamente morrerá, ele sabia que para tomar essa maldição sobre ele precisava morrer. E ali estava ele, restaurando a minha intimidade com o Pai, dizendo: Eli, Eli, lema sabachthani. E diz que naquele momento, olha o texto, gente, você precisa ver isso. Diz que nesse momento a prova de que ele estava restaurando a intimidade com o Pai, do homem com o Pai, é que quando ele diz Eli, 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 o véu foi rasgado. O Eterno está dizendo: eu recebo eles, eu quero essa intimidade, eu vivo novamente essa intimidade com eles. Eu aceito o preço que você paga. O primeiro Adão na árvore se esconde de Adonai na viração do dia. O segundo Adão, Yeshua, o Mashiach, na árvore restaura a comunhão com Adonai na viração do dia. Aleluia. Mas você lembra que lá também diz: comerá o pão com o suor do seu rosto, da sua testa, até voltar ao solo. Você vai ter que produzir agora o pão. No princípio, quando tudo era perfeito antes da queda, disse que a terra ia produzir por si só. Agora, o homem tem que produzir com o suor do seu rosto o pão. Mas chega em meio ao deserto. No deserto, o Senhor já dá uma revelação, traz uma revelação ao seu povo daquilo que Ele iria fazer. E diz que lá no deserto, quando o povo de Israel viu um alimento havia descido do céu, e eles viram e perguntaram: Manu, maná. Maná quer dizer o que é? Que é isso? Porque era algo diferente. Era algo que não era conhecido por eles. Era um alimento que eles não tinham visto até então. Não era um pão normal, pois não sabiam o que era. Moshe lhes respondeu: este é o pão que Adonai deu a vocês para comer. Isso aqui era algo profético, gente. Não era a plenitude e a conclusão do que viria. Era apenas algo profético. O que ele está dizendo é o seguinte: aquilo que foi retirado. Vocês aqui no deserto, vocês não estão produzindo pão. Você está vivendo um pouco daquilo que foi estabelecido lá antes da queda. A própria criação está produzindo para você. João capítulo 6. Eles disseram: que milagre você fará a fim de que possamos vê-lo e confiar em você? Nossos pais comeram maná no deserto, como diz o Taná.
Ele lhes deu pão do céu para comer. E Yeshua lhes disse: fala a verdade, não foi Moshe quem lhes deu pão do céu. Todavia é meu Pai que lhes dá o pão genuíno do céu. Porque o pão de Deus é quem desceu do céu e dá vida ao mundo. Eles lhe disseram: Senhor, dê-nos sempre esse pão. E Yeshua respondeu: eu sou o pão que é vida. Quem vier a mim nunca terá fome, e quem confiar em mim nunca terá sede. A restauração da provisão do Senhor chega a nós e é restaurada a nós através de Yeshua. Ele é a provisão para a minha vida e para a sua vida. Mas o texto continua, passa para mim. Quem come minha carne e bebe meu sangue, vive em mim. Não mais na árvore. Quem come minha carne e bebe meu sangue, quem come desse pão, vive em mim, disse Yeshua. Ele tira você da árvore. Você agora está nele. Aleluia. E eu vivo nele. Este é o pão que desceu do céu. Ele não é semelhante ao pão que seus pais comeram. Eles estão mortos. Aquilo era apenas uma representação. Por isso eles estão mortos. Mas quem comer deste pão viverá para sempre. Porque quem comer desse pão não estará mais na árvore. Estar na árvore é estar debaixo da maldição da morte. Mas quem está nele terá vida. Dessa forma, se alguém estiver unido ao Messias, é uma nova criação. A antiga já passou. Vejam, o que há agora é diferente e novo. Se você está no Mashiach, você é uma nova criação. Aquele mal, aquela maldição não reina mais sobre a sua vida. Olha a restauração e viva essa restauração, meu amigo. Aleluia. E tudo procede de Deus, que por meio do Messias nos reconciliou consigo e nos outorgou a obra da reconciliação. Deus, no Messias, estava reconciliando a humanidade consigo. Vocês estão entendendo? Sem lhe imputar pecados. E tudo procede de Deus, que por meio do Messias nos reconciliou consigo e nos outorgou a obra da reconciliação. Aquela separação que foi fruto da queda, ele vem através do Mashiach, nos reconcilia e nos concede essa obra da reconciliação. Deus no Messias estava reconciliando a humanidade consigo sem lhe imputar o pecado. E nos confiando a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores do Messias. De fato, Deus chama a reconciliação por nosso intermédio. Nossa tarefa é dizer por ordem do Messias: reconciliem-se com Deus. Deus fez desse homem sem pecado a oferta pelo pecado a nosso favor, para que unidos a Ele possamos participar de forma plena da justiça de Deus.
Essa é a obra da reconciliação. Essa obra da reconciliação está descrita aqui nessa paraxá. Essa foi a grande guerra. Uma guerra que teve origem no pecado original do homem, na queda do homem, que separou o homem de Deus. Mas vem Yeshua agora e toma tudo aquilo sobre si. Se coloca na árvore, na posição de maldição, para restaurar a nossa vida, para nos reconciliar com o Eterno. Aleluia. Glória a Deus. E nos tirar da árvore. Você não está mais na árvore. Aleluia. Você está no Mashiach, Aleluia. em Yeshua. Glória a Deus. Ele é a sua fonte de vida. Glória a Deus. Seja achado nele. Glória a Deus. Não apenas o conheça, mas você precisa viver essa reconciliação para que você seja achado nele. Não basta o conhecer, gente. Você precisa sair da árvore, de dentro da árvore, porque a árvore te separa do Eterno. E a árvore representa aqui o desvio das instruções do Senhor. Mas Yeshua pagou um preço por mim e por você. Se colocou na árvore. E lá na árvore, Ele abriu o caminho da minha intimidade com o Eterno. Ao chamar pelo teu Pai, dizendo Eli, Eli, Lema Sabachthani, e assim restaurou a minha intimidade com o Eterno. E nesse Shabat, porque o Shabat representa esse descanso que foi estabelecido lá na criação, que possamos viver a plenitude do Shabat. Agora que sabemos que Ele pagou o preço por mim e por você, e que você seja achado nele, em nome de Yeshua, o Mashiach. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos ficar